Bem, estamos aqui com uma convidada especial, que é a professora Valdete Dalfenbach. Ela dá aulas, por exemplo, em ILUSC, que é de onde saem muitos dos jornalistas que hoje nós temos aí no mercado catarinense. Olá, Valdete, obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. Olá, eu que agradeço o convite. Ok. Olha, eu e a Valdete temos uma história comum, porque nós somos ambos de história e éramos da mesma turma. E temos essa peculiaridade que nós não nos formamos, nós nos formamos, mas não nos formamos da maneira tradicional. Eu, porque não tinha muito saco para aquela coisa, e a Valdete, porque tinha umas questões mais políticas, né, Valdete, naquela altura. Eu acho que a gente estava sem paciência, né, para repetir aquela história de estar diante de uma plateia, a gente de beca. Eu acho que nós fomos, sabe, a nossa turma, eu acho que foi uma das últimas turmas revolucionárias, que nós não, a gente não combinava muito com as regras, com as normas ditadas da época. Eu lembro que quando foi na época para escolher, por exemplo, o representante de turma. A gente disse, seja não quer representante, vamos fazer o seguinte, aquele que está na porta, perto da porta, é que vai ser o representante do dia. Então, nós passamos, né, o curso sem representante, mudando sempre. Então, eu acho que a nossa turma tinha essa característica, não sei se é uma turma mais madura, né, assim, mas é uma turma bem interessante. Então, eu lembro que realmente nós optamos por não nos formar oficialmente, né, formamos em gabinete, mas era uma turma enorme, né, para formar em gabinete. Então, acho que fizemos história aí. E por falar em história, essas coisas, já que tu és professora e eu também, o que aconteceu com a educação no Brasil? Quer dizer, o Weintraub foi defenestrado, e segundo as notícias, não é certeza ainda, parece que está nos Estados Unidos. E eu me lembro de uma declaração recente dele que ele não queria, quem quisesse estudar filosofia, antropologia, sociologia, que pagasse do próprio bolso, porque ele não estava disposto a pagar impostos para esse tipo de formação. As pessoas não sabem que filosofia, história, antropologia é muito importante para compreender o mundo. Que destruição que esse Weintraub produziu na educação brasileira? Eu penso que até antes dele, né? Eu acho que antes dele nós já estávamos com essa ideia ali dessa mudança toda de tirar essas disciplinas, eu acho que já faz algum tempo atrás já, de tirar essas disciplinas que formam o pensamento crítico. Eu acho que essa era uma proposta já vem de algum tempo. E eu penso que uma boa parte da sociedade ela é compatível, ela é conivente com isso. Ela acredita realmente que nós temos que estudar um mundo técnico, o um mundo do trabalho, e isso ali, na verdade, é só para criar gente de esquerda, né, só petista, isso já vem de uma longa data pensando nessa forma, portanto, é melhor que as pessoas não pensem. E só depois que as pessoas começam a estudar na faculdade é que elas vão perceber, olha como isso foi importante. Então, as pessoas, elas não têm como isso foi importante, como mudou a minha mente. Mas fora né, da vida acadêmica, realmente se tem essa ideia. E muitos alunos do ensino médio, eles pensam dessa maneira, inclusive, que não é interessante ter essas disciplinas, porque eles querem ir para o mundo do trabalho imediatamente. Sim, até porque nós sabemos, nós convivemos essa área também, que as perspectivas de mercado de trabalho não são lá muito amplas, né? Nós dar aulas e pouco mais. Se bem que eu acho que hoje em dia nós nas grandes empresas tipo Google, essas empresas tecnológicas estão contratando antropólogos, sociólogos e filósofos para trabalhar, porque reconhecem a importância disso, sabem que na ponta tecnológica, mas também é preciso quem entenda o ser humano, né? Isso é uma coisa que as pessoas não têm em mente, apesar de que porque a ideia não passa para fora, né? Às vezes eu converso com os alunos, né? Eu busco lá jornais e faço uma reflexão com eles, né? Quais são os melhores textos que estão aqui desse jornal? De quem é que está escrevendo esse jornal, esses textos, né? Quem são os especialistas que estão escrevendo nesse jornal? São economistas, são sociólogos, né? São antropólogos, né? São filósofos, são pessoas que lidam com o pensamento, não são jornalistas. Por quê, né? Por que são os jornalistas que estão escrevendo bons textos dentro do jornal? Não quer dizer que não tenha jornalista formando bons textos, mas quando tem matérias especializadas, realmente, né? Nós vamos buscar outros caminhos, outras pessoas. Então, essa importância que tem, sim, né, em qualquer curso, essas áreas sociais, áreas humanas. Mas eu acho que é isso mesmo, a vida desgraçada do brasileiro, né? O brasileiro está acostumado a levar uma vida tão desgraçada
que ele não tem mais tempo ou não foi despertado para um pensar mais crítico. Então, ele quer realmente ingressar no mundo do trabalho, porque ali realmente é o que ele pensa, né, que ele vai enricar. Né? É até muito engraçado, porque, engraçado, só você já é até mais irônico, porque as pessoas querem, quando pensam em ir para a universidade, pensam, eu quero fazer medicina, eu quero fazer algum desses cursos que me façam ficar rico depois, né? E, na verdade, nós acabamos tendo médicos que não têm vocação para médico, engenheiro que não tem vocação para engenheiro, porque foram atrás de ganhar dinheiro no mercado, mas não de realizar as coisas que efetivamente as pessoas teriam gosto. Mas, falando ainda nesse ambiente, o Brasil está passando por um período muito negro. Mais do que a educação é parte do plano total cultural. A destruição cultural que está sendo promovida por esse governo em 1 ano e meio é algo que vai deixar marcas por muito tempo. Para recuperar vai ser difícil, né? Eu acredito, né? Agora, assim, a questão cultural, ou seja, nós estamos sem ministros, né? Estamos sem ministros de todas as áreas. Então, a questão cultural, sim, ela está deixando uma marca, a questão educacional está deixando uma marca muito terrível. Recuperar, eu não sei se a gente vai conseguir fazer dessa maneira. O que nós precisamos fazer realmente é que a sociedade, eu acho assim, a sociedade, o que nós temos ali é o reflexo de uma sociedade. Nós temos aí o resultado, né, daquilo que a sociedade quis, exatamente. Então, acho que se nós não conseguimos, realmente, nós, sociedade, né, buscar alternativas e estar trabalhando para isso, lutar para isso, realmente acho que o continuismo, vai haver um continuismo, sim, da questão cultural, da questão educacional, né? Então, eu penso que vai muito da sociedade. Nós é que temos que tomar nas mãos essa necessidade de buscar alternativa, mas o que está ali no governo, ele foi eleito, né? Então, significa dizer, a sociedade ela estava disposta a isso, isso que ela queria. Ela não queria um pensamento mais crítico, não queria cultura. A cultura nesse país sempre foi colocada uma coisa indesejada, algo que ela não traz lucro, ela não traz perspectiva, né? Então, a cultura realmente não é uma coisa estimulada, em hipótese alguma. E há uma questão muito específica, nós temos falado isso ao longo dos anos, que é sobre Joinville nesse panorama. Joinville votou 83%, 83,18% votaram nessa solução de governo. O que dá um retrato muito grande do que nós temos aí em termos da cidade. Eu sempre digo que quando a gente fala em Joinville, parece que quando a gente está dentro do livro do Max Weber, né, que é aquela coisa da ética protestante e tal, essas coisas todas, parece que é uma ética do trabalho e a seta, um ascetismo na vida das pessoas. É um lugar meio estranho para se viver, não achas isso? Eu penso que para estudar Joinville não basta só o Weber, né? A gente tem que buscar Marx também e outros mais, né? Porque tem alguns realmente que compreendem essa lógica do trabalho, esse ascetismo religioso. Tem algumas pessoas que entendem. Eu acho que isso é proposital. É quem está no poder. Agora, a maior parte da sociedade não tem a mínima noção disso, né? Ela está no trabalho exatamente pelo mundo explorado. Ela está no trabalho por uma questão de sobrevivência. E é esse mundo do trabalho que ela está. E ela vai, durante o tempo, trabalhando durante a semana toda. Quando chega no final de semana, o que a maior parte do joinvilense faz? Ele corta grama, ele faz muro, ele faz casa, ele lava carro, ele lava calçada. Final de semana, ele fica fazendo isso, né? Geralmente. Então, ele tem uma vida de trabalho que começa na segunda, termina na segunda. Ele vai emendando dessa forma. E aí a gente se entende por que sexta-feira à noite é um risco andar nessas ruas de Joinville sexta-noite, depois que abre os portões da fábrica. Isso é uma loucura, essa cidade, né? Que as pessoas saem assim disparadas como se dissesse, né? Livre, nesse momento, por alguns momentos eu tenho uma liberdade. E quando chega um período de férias, percebe? Joinville some, né? Não fica ninguém aqui. Porque essa cidade é tão opressora que, enquanto que as pessoas estão nesse mundo do trabalho, elas estão lá por uma condição. Saindo daqueles portões, é como se a liberdade despertasse para ela. Então, eles se mandam, eles saem daqui. Então, é uma cidade estranha? É muito estranho. Não se cria, eu acho que não se cria uma empatia, né? Não se cria um pertencimento a esse lugar, porque realmente é um lugar só do trabalho que as pessoas estão. Pois é, mas eu agora estou falando do ponto de vista pessoal. Chegou um determinado momento da minha vida em que eu achava que ficar em Joinville já era impossível. Eu não conseguiria nunca mais evoluir, nunca mais crescer, nunca mais ter outras perspectivas do que aquela vidinha de sempre, porque é uma coisa que me incomoda muito, que
Eu acho que Joinville é uma cidade, não é sem intelectuais, mas com intelectuais sem expressão comunitária. As pessoas não ligam para o intelectual. O intelectual é uma figura que deixa para lá, não interessa. E qualquer cidade precisa de intelectuais, precisa de estudiosos, mas Joinville rejeita esse tipo de pessoas, não? Acho que nós temos que estudar um pouquinho a questão da formação de Joinville, né? Como ela se formou e como ela se desenvolveu, a partir da própria negação da sua própria história. A gente vai analisar assim, como é que se conta a história de Joinville. A gente já pode até analisar por aí, como conta. Ele já busca a história de um príncipe, ele já busca a história de uma referência fantasiosa, né? Então ele já vai, de alguma maneira, também está negando a sua própria história de construção. E a falta que faz aqui numa universidade pública, acredito. E quando se busca os cursos para cada universidade federal que se tem hoje, é cursos técnicos, né? Porque quem está no poder não interessa muito um curso, né, que faz as pessoas pensarem ou que exerça a intelectualidade. Ele tem que ser funcional. Então, vamos analisar. Nós temos aqui uma faculdade, né, bastante antiga já, que é a Univille, que era uma fundação, mas ela tem uma certa continuidade de uma fundação para uma universidade. E ela está formando, sim, pessoas para o mercado do trabalho, geralmente, ali onde vão se criar. Nós temos poucos cursos, sim, que desenvolvem um pouco mais dessa área do pensamento. Então, a falta de uma instituição pública de ensino, nesse sentido, ela faz falta para formar o pensamento crítico de uma cidade. Então, ela reproduz muito esse conhecimento, né? Ela vai reproduzindo. Aliás, uma pergunta que eu sempre te faço, tenho feito ao longo dos anos, que tu nunca pensaste em sair de Joinville e dar uma respirada de outros ares? Passa-se muito de relance, né? Até teve uma época que eu até já pensei, né? Mas, de alguma maneira, eu acho que eu gosto daqui, sabe? De alguma maneira, eu acho que eu firmei raízes aqui, e não tenho realmente pensado, assim, de sair. Pensei numa época, depois que foi passando, eu fui realmente me envolvendo no trabalho, né? Também me envolvi no trabalho, de uma maneira intensa, que eu trabalho hoje praticamente também, de segunda a segunda, e eu não tenho, assim, muito essa pretensão, não, de sair, de ir para outros lugares, não tenho. Eu acho que eu me habituei, né, a estar por aqui e fazendo, na verdade, o melhor possível, às vezes fazendo reflexão, buscando reflexão em cima na sala de aula, fora da sala de aula, é o que a gente pode fazer. Então, eu acho que eu já fui um pouco mais aguerrida, né, mais crítica a essa cidade. Algumas pessoas perguntavam, mas tu não gosta daqui? Vai embora, sai daqui, né? Não, é exatamente por isso, né? Talvez é porque eu gosto daqui que eu faço essa reflexão, né? Mas eu acho que é uma cidade que tem muito para se fazer. Eu acho que a questão é essa. Nós temos muito para fazer aqui. Eu vou dizer, eu adoro Joinville. Por mim, eu estaria a viver aí, apesar do calor. O calor é uma coisa que eu odeio. Mas eu estaria a viver em Joinville tranquilamente e a fazer coisas. Dá para fazer coisas. Aliás, vou dar um exemplo que eu acho uma cidade lindíssima, não só a cidade, mas o entorno, a envolvência da cidade. Como é que a gente não transforma isso num tremendo produto turístico? É uma coisa que quando as pessoas falam em turismo, é sempre ideiazinhas pequenininhas. Aliás, as pessoas que ficam no poder de Joinville sempre pensam pequenininho, nunca tem grandes rasgos de imaginação. Isso é terrível. Aliás, foi uma das coisas que me fez sair daí. Depois, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei na Europa, é que eu fui perceber, epa, outro mundo é possível. E isso foi muito bom, ajudou a refrescar muito, muito o meu painel mental. Mas assim, olha, o Joinville, como ele foi voltado para o trabalho, ele é voltado para o trabalho, essa cidade, é só analisar assim, quais são os espaços culturais, quais são os espaços que as pessoas têm para o lazer. É muito pouco. E conseguem transformar o espaço de lazer ainda em uma coisa árida. Vamos lembrar lá nos anos 80, quando nós tínhamos aquelas praças grandes, com árvores, com bancos, com gramas, né? E que na década de 80 chegaram à conclusão que aquilo não era legal para Joinville. E isso realmente passou-se em um discurso da Câmara de Vereadores. Não é legal para Joinville ter esse tipo de praça, porque as pessoas vão sentar na praça. E as pessoas vão começar a pensar, elas vão começar a refletir. Vai começar a criar gente que, como chamava na época, os maconheiros, né? Vão ficar aí na praça. Então, isso não é bom para Joinville. Isso foi um discurso feito pelos políticos da época. Então, o que eles fizeram, né? Vamos transformar essa praça, né? Colocar laje. Então, foram derrubadas aquelas árvores, deixaram só pouquinhas árvores. De um lado fizeram uma praça com espelho d'água e do outro lado colocaram aquelas
aquelas lajotas, aqueles bancos sem árvore nenhuma, quem é que vai sentar naquele sol escaldante? E aquela Praça da Bandeira virou o quê? Uma praça de passagem, as pessoas só passam por aí, as pessoas não sentam. E depois foi transformada em mais praças. Todas as praças de Joinville no centro, elas têm o quê? Elas têm pedras, elas têm bancos, mais pedras, e não tem árvores, não tem mais grama. Eles conseguiram eliminar aquilo que chamava de lugar onde as pessoas sentavam, conversavam. Então, começa por ali. Né? Não é legal que as pessoas de Joinville se sentam. Joinville, nós não temos também ônibus que transitam muito tarde da noite. Você lembra na época da faculdade? A gente, quando chegava às 10, né? Quem vinha de ônibus, eu vinha muitas vezes para casa de ônibus, quem vai sair das 10, 10 e meia, você já não pegava mais ônibus. Tem que sair antes. Então, observa, Joinville não é um lugar, né, que as pessoas elas têm a possibilidade de sair à noite, né? Às vezes a gente saía de noite, quando chegava lá pela meia-noite, os caras já estavam colocando as cadeiras em cima da mesa, lembra? A mesa é uma tradição de Joinville, é uma coisa terrível isso. Então, né, assim, então, por quê? Porque o outro dia as pessoas têm que estar aptas para o trabalho, elas têm que sair, elas têm que estar imediatamente, né, direto para a fábrica. Então, o lazer aqui em Joinville, depois, quando nós tivemos um prefeito que estava pensando no turismo, mas ele queria aquele turismo rápido, aquele turismo de eventos, lembra, né? Turismo de eventos. Então, vão formar coisas para eventos, porque é interessante que as pessoas venham para Joinville e saem. Né? Vem, faça o evento, deixa o dinheiro aqui e vai embora. Porque ficar mais tempo aqui, nós precisamos de uma estrutura melhor, porque pode trazer pessoas que vão influenciar outras pessoas, e essas pessoas aqui podem não gostar mais de trabalhar, vão começar a ver algumas coisas. Essa é, na verdade, uma característica muito pessoal daqui. Na minha tese de doutorado, eu usei um texto delicioso do Adorno, quando ele analisa os tempos livres. É um opúsculo, é um textinho pequeno, porque ele fala dos tempos livres e eu não consigo. Eu li o texto e ficar a pensar, pô, isso aqui é Joinville, e são as recreativas das empresas, porque foi uma apropriação do lazer, da cultura, do turismo. As pessoas tinham que estar a vida toda ligadas às empresas, que no final de semana iam para a recreativa. Isso é uma coisa assim, muito Joinville, né? Isso, mas aí essa fase da área criativa foi muito interessante lá, né? A partir dos anos 60, mais 70 e 80. A Tupi foi a primeira, ela foi buscar esse modelo, inclusive em São Paulo. Bom, ela parte lá de um princípio lá da expressão da Rero Novaro, né? Toda a preocupação que tem com o trabalho, a partir do momento que os trabalhadores eles podem virar socialistas, comunistas e tudo mais. Então, vamos operar aqui dentro. Então, no final de semana, as pessoas tinham lazer, levavam a família. E era o orgulho desses trabalhadores, né? Andar com uma bolsinha, né? Assim, da área criativa, um crachá, né? E aí, final de semana, levar a família para lá. Então, estava também livre de sindicato. Na verdade, era isso, né? Porque daí lá dentro não entrava sindicato no final de semana. Então, era muito importante. Essa é a altura em que a língua mudou, em que a gente deixou de chamar trabalhador de trabalhador e passou a chamá-los de colaborador. Que é aquela coisa, uma coisa que sempre me encantou na academia, que é essa questão de trocar o valor da palavra e governar a partir disso, né? Que é uma logocracia, que é uma palavra que pouca gente conhece. Logocracia, que é governar pela palavra, trocar o valor das coisas e bom, vai lá. E nós temos isso, né? Isso pegou de uma forma incrível. Às vezes eu faço uma reflexão com os alunos quando eles falam em colaborador. Aí que eles caem em si e dizem assim, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, né? Que o colaborador significa isso. Então, sim, Joinville teve toda uma... Ele modifica sempre, né? Ele modifica sempre para continuar na mesma, né? E a população, ela consegue se engajar nisso, porque realmente ela tem... Além de ter um pouco de conhecimento, né? Ela não dá tempo para ela pensar nas coisas. Ela tem que atuar, ela precisa trabalhar imediatamente. É uma terra da cultura do trabalho mesmo, né? Olha, e, bom, nosso tempo já vai um pouco longo, é para ser só 20 minutos. Bom, para encerrar, como é que vocês estão a viver agora? Agora, tu estavas fora de Joinville na semana passada, agora está já em Joinville. Como é que vocês estão a viver essa questão do coronavírus? Porque eu acho muito estranho, porque aqui a gente está sabendo de coisas muito más do Brasil, e eu vejo que as pessoas no Brasil não estão assim, não há um movimento, sendo vocês que estão a sofrer pessoalmente essas coisas, não há um movimento, não há um levante, ninguém faz coisas definitivas ou com algum significado, não? Olha que situação difícil, né? Eu vejo difícil. É que, além de nós estar trabalhando, né? As pessoas estão trabalhando de forma remota, nós estamos trabalhando, né? Aulas, né? Aula remota. Então, já é difícil. Você acaba empregando muito mais tempo para trabalhar dessa maneira, né? Para quem é professor, como no meu caso, né?
Eu vejo que a população aqui, ela nunca foi de ir muito para a rua, né? Você sabe disso, né? Não é muito população de estar fazendo protesto, manifestação, né? Movimentos sociais, nunca foi essa tradição. Eu acho que um dos movimentos que a gente fez aí foi aquela manifestação do Ele Não, que eu acho que foi uma das grandes manifestações, que não foi grande, mas foi ainda, né? Bem expressiva. E de lá para cá a gente praticamente não fez mais muita movimentação. E nesse momento estão fazendo pequenos grupos, né? Estão se movimentando. E nós temos um problema sério agora que é a pandemia, né? Na verdade, uma pandemia dentro de uma pandemia, né? Então essa é uma questão preocupante. Então tem grupos aqui que estão se articulando para ir. E a gente fica muito naquela cima da gente deve ir, não deve ir, temos que ir, não tem outro jeito, temos que ir para a rua nesse momento agora, e não é arriscado, né? Quando os bolsonaristas foram para a rua, a gente criticou muito, né? Como é que eles estão disseminando, né? A pandemia, no meio da pandemia, estão disseminando o vírus, então isso é problemático, não deve ir para a rua. E agora, se nós estamos pensando em ir para a rua, é um caso um pouco delicado, então tem muitas pessoas que são contra, outras são a favor, né? Mas eu acho que é o momento, chegou agora, tem que ir mesmo. Assim, nível individual, como é que... Porque assim, eu não consigo... aqui as coisas foram tratadas de maneira mais séria, apesar de ter algumas críticas, mas como é que, do ponto de vista pessoal, como é que a gente... Porque as pessoas acabam ficando meio impotentes em frente a uma coisa que é uma doença que sabe-se muito pouco sobre ela, o controle é muito pouco, quer dizer, eu acho que o sentimento de insegurança deve ser muito forte para quem vive no Brasil hoje em dia, né? Olha, tem pessoas que realmente estão muito preocupadas, né? A insegurança. Eu percebi isso nos alunos, uma boa parte dos alunos estão com muito medo. Mas, por outro lado, as pessoas parecem que ainda não conseguiram entender a gravidade. Tem muita gente que não está nem ali, sabe? Não estão preocupados. Não estão mesmo. Estão achando que isso é uma brincadeira, que isso, na verdade, não é. A gente entende exatamente, né? Uma população que teve mais de 80% que votou no Bolsonaro, essas pessoas também não estão preocupadas, sabe? A maioria não está preocupada. Porque eles acham que isso é uma besteira. Né? Se o mito falou que é uma gripezinha, eles estão gritando essa gripezinha. Então, não há, na verdade, uma preocupação. Eu vejo no mercado, eu vejo na rua, eu vejo as pessoas, eu tenho saído muito pouco, mas as pessoas, elas não estão se cuidando, né? Não têm cuidado com o outro. Então, aquela coisa de usar máscara no pescoço, né? Usar máscara na orelha, eles não estão muito preocupados com isso. Então, eu vejo que tem muito mais pessoas, né? Não preocupadas do que pessoas preocupadas. Eu fiquei as primeiras semanas, realmente fiquei um pouco neurótica, sabe? Realmente eu não saía nem de dentro de casa, né? Não é natural, né? Não, foi realmente muito preocupante, né? Então a ansiedade baixou um pouco, mas se a gente analisa a quantidade de pessoas que realmente estão contaminadas, que agora o Joinville começou a fazer os exames, agora que a gente percebe exatamente, né? Tem muita gente, e pessoas assintomáticas, inclusive, né? Então, para mim, eu tenho grandes preocupações, muitas mesmo. Enquanto não tiver vacina, eu vivo preocupada. Bom, Odete, para encerrar, vou te propor um salto atrás e um salto à frente. Dizem que é uma frase recorrente que os historiadores vão ter dificuldade para explicar o que está acontecendo neste exato momento. Então, eu te pergunto o que nos levou a isso? E tu, como historiadora, não sei se te identificas como historiadora, eu particularmente não, daqui a 10 anos, como tu explicarias esse período negro do Brasil neste momento? Difícil, né? Eu acho muito complicado você imaginar, porque nesse momento, o que a gente está vivendo é um período de incerteza. Para mim, uma das grandes dificuldades é a incerteza que a gente está vivendo. Havia uma época que a gente tinha, por exemplo, né, a utopia. Mesmo com a dificuldade, mesmo que a gente tinha passado na época do período dos militares, eu acho que nós tínhamos perspectivas. Apesar de todo aquele tempo, aquele período, nós tínhamos uma perspectiva da democracia, uma perspectiva da Constituição, e a gente acreditava piamente, né, que as coisas iam mudar. Nós tínhamos perspectiva, nós tínhamos talvez algumas, não era certeza, mas perspectiva. E nesse momento a gente não consegue perceber. Eu não consigo perceber. Eu consigo perceber a incerteza. Então, como é que os historiadores vão dar conta disso? Realmente vai ter muito trabalho, porque material tem, né? Material essa vez tem. É diferente da época dos militares, quando a gente praticamente tinha pouco material para você, né, constituir essa história. Mas agora tem muito material. Então, como é que os historiadores eles vão estar, né, buscando isso? Eu acho que material não é o problema, é realmente a análise. Como é que ele vai analisar uma coisa tão complexa
né, diante do que está acontecendo hoje, que aquilo que nós imaginávamos assim, não, eu, por exemplo, imaginava, não, isso não vai acontecer. Né? Quando começaram lá o impeachment da Dilma, eu dizia, não, isso não é possível, não tem nada, é impossível. Não. Aí eu pensava assim, o STF, o Congresso, né? Nós temos aí as nossas instituições, que eu acreditava muito nessas instituições, e quando você vai perceber todas as coisas que eu dizia assim, não, isso não vai acontecer, todas as coisas, né? A prisão do Lula, não, imagina, não, isso não vai acontecer. Coisa aconteceu. Aí, quando as pessoas diziam, o mito, eu disse, não, imagina, nunca que esse cara vai ser eleito. Eu não acreditava até o segundo turno, sabe? Não acreditava que a população ia fazer essa grande besteira. Eu dizia que ele não passava de 10%. Isso, é incrível como, então assim, como se, agora eu já não digo mais nada, já qualquer coisa que me disserem, eu digo, é possível, sabe? As pessoas estão dizendo, bom, vem um golpe, outros dizem, não, golpe não, eu não sei, talvez amanhã, né? Agora, embora o contexto seja outro, né? O contexto agora de 2 semanas para cá, o contexto é outro, agora Bolsonaro, não sei se um golpe seria possível agora, mas eu não estou mais duvidando de nada desse país, sabe? Então, assim, os historiadores vão ter um trabalho incrível para analisar, né, esse período, porque é muito complexo, né? Esse é um trabalho que terá que ser feito pelos brasileiros, porque os estrangeiros não compreenderão nunca o que se passa no Brasil hoje. É muito estranho. Bom, acredito. No nosso tempo, Odete, olha, obrigado por estares aqui. Foi muito bom essa conversa. Como a gente já nos viu há uns anos, é bom a gente se rever, mesmo que seja neste bate-bola internetico. E obrigado por teres aceito o convite. Eu que agradeço, é muito bom sempre conversar contigo. E olha o que as tecnologias fazem, né? Imagina, né? Pois é. A distância torna-se o menor problema. Não, da última vez nós tínhamos uma cerveja na frente. Era diferente. Exato. Tchau. Perdemos. Até mais. Tchau. Tá bom.